Bruno is Boa going noite a to todos. Eu vou falar em inglês e o Bruno vai traduzir simultaneamente. yeah, thank you very much, Don, to come again and again. Muito Thank you so obrigado, much for Don, giving this teaching por so voltar precious. aqui e nos dar So we're going esses ensinamentos to tão start preciosos the commentaries on Heart Sutra. And sobre esses comentários sobre o Sutra do we like Coração. to start like having Então, auspicious seria silence, bom and then a gente if you começar can com recite the mandala, esses, if I can recite the mandala essas also in preces Japanese for us, auspiciosas e it would be recitar a oferenda de mandala para começar os ensinamentos. Muito obrigado, isso vai ser ótimo. So this is the way that we offer, the Essa whole é a nossa everything that forma you de like for us to receive, for us oferecer to open our tudo heart, que nós gostaríamos de to receber para que a be gente possa ready abrir a to nossa mente, receive, to be para que open-minded, possamos estar prontos para receber, para ter essa mente aberta para receber esses ensinamentos. Joshimeto Trari Dali Nide Genpaji Sange Jindu Mite Uai Jokuna Dajinla Jopasho Idan Guru Ratna Mandala Kaniyataya. You'd like me to do the refuge prayer now, or you'd like Gostaria to? que eu fizesse a prece de refúgio, gostaria de dizer algumas palavras antes. Pode fazer as preces agora, melhor. So now you're going Obrigado. to the refuge prayer Então, for agora a us gente vai fazer a to prece de motivate our refúgio teachings. para que a gente possa estabelecer nossa I'm motivação going para to esses say, ensinamentos. in English. E eu vou I take falar isso refuge em that you are inglês. enlightened in the Buddha, in the Dharma, in the Supreme Assembly. By the merits of listening to the Dharma, may I become a Buddha to benefit transmigratory beings. I take refuge until I am enlightened in the Buddha, the Dharma, in the Supreme Assembly. By my merits of listening to the Dharma, may I become a Buddha to benefit transmigratory beings. Sangye chodam soki chonam la jantu bado dani kyapsuchi dagi choningi pesonanki jola penche sangye dupasho. Wonderful. Thank you, Venerable Namdrol. So it's good to Maravilhoso. Obrigado, venerável Nandro. Acho que alguns de vocês eu já vi antes, quando eu tenho ensinamento contigo olhar. Então vamos estabelecer nossa motivação. A gente não vai passar muito tempo em meditação. Mas vamos passar 1 ou 2 minutos em silêncio, gerando uma boa motivação para estar aqui. Vamos nos concentrar na respiração no próximo minuto e traga a sua atenção para a sua respiração, da maneira como você quiser trabalhar com ela. E quando a mente vagar, gentilmente você traz a sua mente de volta para a respiração. Ficaremos em silêncio por alguns minutos.
So, as we recited in the prayer that we just did, we want to Ao recitarmos essa prece, idealmente a gente busca ter essa motivação, a gente busca ser um Buda para o bem-estar de todos os seres sensíveis. Isso é importante em relação ao sutra que vamos, que é o Sutra do Coração, que vem da tradição Mahayana. Esse sutra nos ajuda a descobrir a sabedoria que precisamos para atingir a realização, a iluminação. E isso está escondido dentro de nós. E os ensinamentos, como podemos trilhar esse caminho do Bodhisattva, como podemos passar do nosso estado não iluminado para o estado de budeidade. Então, nós recebemos instruções muito preciosas através desse sutra e queremos manter essa que esses ensinamentos possam se manter, usar esses ensinamentos para atingir nosso maior potencial, nosso próprio estado de iluminação, para que a gente possa ajudar os outros a fazer o mesmo. Procurem cultivar essa mente de Bodhicitta agora profundamente, para que tudo que a gente fizer se torne uma causa para esse resultado. then you can open your eyes fully and we'll E begin. aí vocês podem abrir os olhos e vamos começar. Bom saber que vocês estão recitando esse sutra nas suas aulas de Lamrim. E esse sutra é muito poderoso para remover obstáculos. E ele dá esses ensinamentos de sabedoria que corta através dos nossos obstáculos. E o que eu vou fazer hoje e daqui a 2 semanas, eu vou dar uma introdução ao Sutra do Coração, fazendo alguns comentários. Há, obviamente, um curso mais longo sobre o Sutra do Coração, que é dado no FPMT, e que a gente se aprofunda mais nos comentários, vai de página a página, a gente se aprofunda muito mais detalhadamente no Sutra do Coração. Mas com o tempo que a gente tem, é para dar para vocês uma noção do que é o Sutra, a estrutura desse Sutra, e com sorte você pode usar isso para ampliar a sua compreensão, talvez estudar. Eu entendo que há alguns comentários traduzidos em português que vocês possam usar. Teve um específico ao qual eu me referia, que era da Sua Santidade Dalai Lama, o ensinamento sobre o Sutra do Coração, que ele fez na Califórnia, acredito que em 1999. Enfim, saibam que há várias outras formas de se envolver com esse, de poder estudar esse sutra. Mas antes eu gostaria de falar chamo de 3 tópicos preliminares que nos dão o contexto de como o Sutra do Coração é apresentado. E no programa básico eu aprofundo isso e eu vou, obviamente, falar isso de forma mais resumida. Mas o primeiro tem a ver com o Lamrim e os ensinamentos do Buda. Você precisa entender onde se encaixa no Lamrim. Alguns ensinamentos dizem que se você pegar tudo que o Buda ensinou e fosse resumir em 2 principais objetivos, o primeiro seria o que nós chamamos de status elevado, que tem a ver com um bom renascimento, um renascimento positivo. Então, os ensinamentos iniciais do Lamrim são para aquelas pessoas que têm a intenção de atingir um bom renascimento como esse que nós temos agora. Esse nascimento perfeito. Esse é o primeiro objetivo que o Buda e é um objetivo, uma meta intermediária, não é final, é algo mais temporário. Mas o Buda deu ensinamentos detalhados sobre como adquirir um status mais elevado. Eu vou voltar no mês que vem. Talvez alguns de vocês não assistam esse ensinamento sobre descobrir o budismo do karma. E se vocês quiserem saber mais sobre ensinamento de karmas e como adquirir esse renascimento positivo, como sendo o próximo renascimento, pode ser interessante para vocês. Mas o objetivo de atingir esse status elevado é o nosso karma, ou seja, você tem um
você atinge um objetivo intermediário, que é um bom renascimento, mas isso não é definitivo, porque a gente pode deteriorar a partir de lá, a gente pode cair a partir desse renascimento precioso, se a gente não observar a lei do karma. Então, o segundo resultado é o que o Buda geralmente se chama de bondade definitiva ou bondade certa. A ideia é que quando a gente atinge esse estado, é é algo que vai continuar, é um objetivo mais final, um objetivo último. É claro que há os estágios do caminho, pessoas com capacidade média, há pessoas com capacidades elevadas. Essas pessoas com capacidades médias, elas estão tentando atingir o estado da liberação. E para as pessoas com capacidades maiores, vamos dizer assim, a gente está buscando esse estado búdico, a gente está tentando atingir esse estado ao meditarmos. Mas esses dois objetivos que nós chamamos de bondade definitiva, nós precisamos mais do que o karma, precisamos de ensinamento sobre a vacuidade e precisamos desenvolver essa sabedoria, entender o que nos mantém no samsara aqui presos e o que nos impede de atingir o estado búdico. E esses ensinamentos estão encapsulados no Sutra do Coração, tanto do nível médio ou maior, porque as pessoas com maiores capacidades que quer tentar se tornar um Buda, isso faz parte dos sutras do Mahayana. Então é importante que a gente possa entender que a gente está nesse contexto. Embora que você precise reconhecer a vacuidade para poder avançar. Um outro tópico que a gente possa entender como se relacionar aos objetivos Buda no Lambrim, também precisamos ver o que nós chamamos de 3 giros da roda do Dharma. Na verdade, nós acabamos de celebrar na segunda-feira o primeiro giro da roda. É um dia auspicioso no nosso calendário quando comemoramos os primeiros ensinamentos que o Buda deu. E os primeiros ensinamentos, essencialmente, eram as 4 nobres verdades. Nas 4 nobres verdades, o Buda diz qual é a situação atual, que nós temos a verdade do dukkha, ou da insatisfatoriedade, segundo essas verdadeiras origens em termos de karma e ilusões que nos causa sentir isso. Pode haver a cessação do dukkha, total fim das nossas do dukkha ou da insatisfatoriedade. E quarto, a gente precisa praticar esse caminho que vai levar à cessação. Então, no primeiro ensinamento que o Buda deu, é um contexto para todo o resto de 45 anos de ensinamentos que ele deu. Ele criou a base, a fundação. Nesses ensinamentos iniciais, ele não falou muito de vacuidade. Na verdade, ele buscava evitar isso, até meio que negava isso, porque muita gente que tinha esses ensinamentos não estava pronto para esses ensinamentos mais profundos. Mas, posteriormente, é dito que no Pico do Abutre, e a gente vai falar sobre isso mais tarde hoje, nesse lugar muito auspicioso, o Buda deu ensinamentos sobre o segundo girar da roda, que é o ensinamento sobre vacuidade ou existência inerente ou intrínseca. E esses ensinamentos são chamados de os Sutras do Prajnaparamita, a perfeição da sabedoria. São discursos que o Buda deu basicamente para se expandir da vacuidade, mas também tem dentro deles todo o caminho do Bodhisattva, como o Bodhisattva progride em termos de prática, como praticar o caminho para o estado búdico. Eu lembro que a gente falou o caminho para a iluminação, ele precisa, é como uma árvore, precisa de 2 asas. Sem as 2 asas, essa ave não pode voar. E essas asas é como a sabedoria e a compaixão. Então, no sabedoria, eles são ensinados também no Sutra do Coração. Também precisamos saber o método, a maneira mais convencional
de atingir esse estado búdico. Então, junto com a nossa sabedoria, a gente vai realizar a vacuidade. Então, temos método e sabedoria. Método e sabedoria são os componentes essenciais que estão ali presentes nos sutras do Prajnaparamita. E quando a gente falar sobre o Sutra do Coração hoje, a gente vai indicar como o caminho para a iluminação vai progredindo, como a progressão do Bodhisattva vai estar presente nesse sutra. Então, esse segundo girar da roda do Dharma era, tinha intenção para essas pessoas que queriam observar a realidade mais profundamente, que gostavam de investigar a natureza das coisas, e, e eles eram os discípulos que estavam prontos para aquilo que nós chamamos de caminho do meio, a escola madhyamika. O terceiro girar da roda do Dharma começou quando um discípulo chegou para o Buda. Bom, no primeiro girar da, da roda do Dharma, você fala sobre como as coisas existem de uma forma, existem mais concreta. No segundo, você diz que as coisas não existem. Qual que é? E é isso que é interessante em relação ao Buda, porque ele ensinou muitas coisas diferentes ao longo de 45 anos para diferentes discípulos e grupos. E ele direcionava os interesses, os ensinamentos para o público que ele tinha. Então, nem todos estavam prontos para o segundo girar da roda. E no terceiro girar da roda, ele diz algumas coisas existem inerentemente, outras coisas não. E esse é o giro da roda de discriminação mais precisa, mais detalhada. E para essas pessoas que talvez ouviram a perfeição, a Sutra da Perfeição, o Prajnaparamita, mas talvez podiam não estar prontos para como esses ensinamentos são profundos sobre a vacuidade. Então, essencialmente, esses três giros da roda falam sobre diferentes estágios do Buda. Então, a gente pode ver que isso, de alguma forma, tem uma cronologia. E eles também há períodos onde o Buda voltaria para os ensinamentos do primeiro girar da roda, ou depois para o segundo. Então, não tem um período de tempo fixo em que você pode utilizar isso. Mas existem sutras diferentes que a gente utiliza em momentos diferentes. E por que que eu estou falando disso? Para que a gente entenda o contexto disso, para que a gente possa entender que o primeiro e o terceiro giro da Dorna que são provisionais. Por quê? Porque está estabelecendo alguns ensinamentos que não estão alinhados com, ah, com a último girar da roda. Então, isso, a ciência do que nós chamamos da hermenêutica, isso é a investigação do que precisa ser interpretado, é diferente do que é definitivo. Então, mesmo com os ensinamentos budistas, isso é algo que vem acontecendo desde que isso chegou no nosso mundo. Especialmente no formato escrito, as pessoas começaram a debater e debater qual é o significado exato e preciso do segundo girar da roda, especialmente da vacuidade. Mesmo na escola do meio, há diferentes sistemas, um que não se aprofunda tanto quanto a gente nessas palavras finais do Buda. Então, às vezes, quando eu apresento os ensinamentos, há todo um curso que fala sobre uma série de coisas, do que chamam dos sistemas filosóficos que o Buda ensinou. Então, ele ensinou. Então, houve todo um estudo sobre o que ele foi falado. Isso aconteceu depois que ele faleceu, inclusive. Então, se entendeu que havia quatro formas diferentes de ensinamentos praticados por pessoas diferentes. Então, o mais elevado é chamado o caminho do meio, o Madhyamika, que é apresentado no Sutra do Coração. Eu não vou falar muito dos outros agora, mas só quero indicar que essa é a conclusão que a gente deve chegar através da nossa própria investigação, observando esses ensinamentos sobre a vacuidade. O Buda deu ensinamentos diferentes em momentos diferentes. Alguns deles a gente pode dizer que são passos no caminho. Nem todos estão prontos para
mergulhar na parte profunda da piscina, né? Às vezes, os bebês, eles podem ir para a água rasa e, no fim das contas, eles podem até mais para frente nadar no fundo, mas nesse momento eles não estão prontos. Mas isso é que está por trás desses ensinamentos, eles são muito profundos, estão na categoria final do que o Buda ensinou. Mas a gente precisa de alguma compreensão daquilo que a gente vai investigar para ter uma visão profunda da vacuidade, que é a visão da vacuidade que é ensinada no Lamrim, é a existência da ausência dessa existência. Então, essa questão do ao status elevado e bondade definitiva e como isso se encaixa nos 3 girares da roda. E eu quero falar rapidamente sobre essa ausência de ego ou da vacuidade. Mas quando você chega a essa visão final do caminho do meio, geralmente está dividido em 2 categorias. Eu estou falando disso agora porque isso vai vir mais à frente. A primeira coisa é que é a vacuidade, ou através de pessoas, nós queremos dizer, em primeiro lugar, eu, né? Eu, com E maiúsculo, essa esse senso forte de que nós estamos aqui, mas nós também podemos usar isso para se referir por essa ausência de ego de outras pessoas, porque a gente pode fazer essa investigação em relação a outras pessoas. Depois temos a ausência do ego e das suas projeções dos fenômenos, ou seja, por outro outro que não seja a pessoa. Geralmente os fenômenos é tudo aquilo que não são a pessoa. Então, essa ausência do ego, o eu e as outras pessoas, e essa ausência de ego nos outros fenômenos, que inclui coisas como o corpo, a mente, ou um computador, uma mesa, uma cadeira, quaisquer fenômenos que nós observarmos que não é uma pessoa. Então, por que isso é visto como separado? À medida que você passar por esses sistemas, se você tiver a oportunidade de estudar isso, eles não investigam os fenômenos que não seja a pessoa. E o Buda começou com essa pessoa, esse eu, e tentar entender a, a essa essência. E o Buda ensinou formas bem grosseiras de examinar essa pessoa, esse ser. E ele foi ficando mais sutil até nós chegarmos ao caminho do meio. E essa escola do caminho do meio, a gente não pode dizer que que essas duas ausências de ego são diferentes em relação ao que está sendo negado, porque em ambos há uma existência intrínseca e a gente vai olhar isso mais para frente. Mas esse objeto da negação é isso que a gente está, é o que a gente está falsamente se agarrando em relação ao eu e ao todos os fenômenos. Então, essencialmente, isso não é diferente. Se eu estou falando sobre ausência de ego do eu em relação a um computador, a ausência de ego no computador, é a mesma coisa da inexistência desse computador, é a mesma coisa, essa existência inerente. Mas, essencialmente, a diferença é qual é o objeto que eu estou usando. Se eu estou usando a pessoa para investigar a vacuidade, ou estou usando algum fenômeno. A gente diz que há algumas técnicas que são mais apropriadas para investigar a pessoa, ao invés de investigar outras coisas do nosso mundo. Então a gente vai observar isso uma próxima vez, mas eu quero indicar essa diferença, porque mesmo no Sutra há um lugar onde há uma indicação de que Avalokiteshvara, que é a principal pessoa que está recitando o Sutra, que ele já realizou essa ausência de ego, de eu da pessoa. Então, quero só apontar isso, porque isso vai vir à tona mais para frente. Então, saiba que há esses temas preliminares que nos ajudam a dar um contexto. Esse Sutra do Coração, que foi ensinado no segundo girar da roda, que contém os ensinamentos mais profundos sobre a vacuidade, e também isso é algo que precisamos investigar. Podemos ver que isso tem um papel fundamental para que a gente possa discernir a vacuidade. Uma coisa que eu quero falar antes de começar,
Vocês podem achar que a sua própria investigação sobre vacuidade é muito difícil, frustrante às vezes até. Mas é importante você entender que mesmo que você tenha alguma dúvida sobre as coisas são, isso já é muito poderoso. Por isso que ler o Sutra do Coração pode ser muito útil para plantar as sementes na nossa mente, para que a gente possa vir a realizar esse tema. Só o fato de você começar a questionar a natureza da realidade, tem uma citação de Aryadeva que diz: aqueles com pouco mérito nem duvidam desse ensinamento. Entreter uma única dúvida, ele estraçalha essa existência aí do mundo. Começa o processo de destruir o samsara e a nossa existência. Então saiba que se você só está tendo algumas impressões e começa a duvidar da natureza das coisas, isso já é o suficiente para você se penetrar na atenção. Então, vou botar na tela uma cópia do Sutra que foi gentilmente traduzida para o português. Espera aí que eu preciso fechar um arquivo aqui. Estava trabalhando num outro arquivo aqui antes da aula e eu não vou precisar mostrar isso porque não tem nada a ver com a aula de vocês. Pronto. Então, isso foi gentilmente traduzido nesse formato e eu vou falar sobre isso frequentemente, porque isso te dá a estrutura do Sutra. Então, vamos ver isso rapidamente. Há um prólogo e tem duas partes. Há o prólogo comum e o prólogo incomum. Depois temos o Sutra em si, é o corpo, o cerne do Sutra, que é dividido em duas partes principais. Uma é como o Shariputra fez a sua pergunta para o Avalokiteshvara e como o Avalokiteshvara respondeu. Então, eu pensei em da gente ler isso e a gente não tem tanto tempo para recitar. Talvez a gente recite no final da próxima aula. Assim, a gente pode passar por isso junto. E aí é uma parte final e é uma conclusão do Sutra. Essencialmente, o que foi dito, que é como isso foi admirado pelo mestre. E o Buda diz: olha, isso é muito bom que você disse, tudo muito bem dito, filho, e tudo mais. Então vamos voltar aqui para a parte de cima e vamos observar para o nome do Sutra, e chamado de Arya Bhagavati Prajnaparamita Hridaya Sutra. Então, novamente, isso é em sânscrito, que é dito como a linguagem dos Budas. Então, é muito auspicioso dar o nome disso em sânscrito, porque isso nos dá isso gera algumas marcas, algumas impressões na nossa mente. Então, eu quero dar uma explicação muito breve de cada uma dessas palavras aqui. Primeira, Arya Bhagavati. Isso se refere a uma Bhagawan feminina. Vocês podem ouvir Bhagawan, que é aqueles seres que atingiram a cessação de todos os obscurecimentos, a cessação completa desse obscurecimento da mente. Uma versão feminina. Por que Bhagavati? Porque a sabedoria está muito ligado ao feminino no budismo, enquanto o método, lembra daquelas duas bases da o método geralmente está ligado ao masculino, à energia masculina. Então é uma declaração de que ser essa mãe sagrada da realização da vacuidade na mente plenamente iluminada do Buda, na mente do Buda, Arya Bhagavati. A próxima palavra, Prajnaparamita, se refere à perfeição da sabedoria. Prajna, sabedoria, Paramita, perfeição. E, claro, é disso que se trata esse sutra, isso faz parte dos sutras do Prajnaparamita. Saiba que há alguns sutras nessa categoria. Na verdade, há três principais, além do Sutra do Coração, que são muito mais extensos. Esse é um sutra bem curto comparado aos chamados o vasto Prajnaparamita. São
para 100.000 frases ou estrofes, e há o mais breve que tem 8.000, por exemplo. E o Sutra do Coração contém a essência de todos. Por isso que tem a próxima palavra, Hridaya, significa coração ou essência. Então, esse é o coração, a essência de todo o Prajnaparamita, basicamente a sabedoria do Buda, da Mãe Sagrada, a perfeição do Prajna na mente do Buda. E o Sutra, obviamente, é a palavra que é usada, escrito para se referir a um texto ou um discurso. Interessante que nesse caso nós não temos o Buda falando muito, de que aqui, como nós temos as partes do Shariputra fazendo uma pergunta, Avalokiteshvara respondendo, e só no final que o Buda diz algumas palavras. Diferentes tipos de falas nesse sutra diferente. Primeiro é o que vem no prólogo, depois também vem no final. São as palavras que estão lá para aquela pessoa que escreveu o sutra. Ele dito que Ananda, um dos principais discípulos do Buda, é aquele que coletou esses ensinamentos. Interessante porque isso não foi escrito por alguns séculos, mas o Ananda, através da bênção da sua própria mente, suas realizações, é capaz de reter essas palavras. Mas essencialmente é isso que está falando. A maioria dos sutras começam com essa frase: assim eu ouvi, certa ocasião. Esse eu é o Ananda. Então, isso é ele deu permissão para o Ananda, o escriba, que ele pudesse transmitir isso. O que isso indica, o que esses sutras se falam, quem que está lá, quem está presente, o que aconteceu. E nós também temos palavras que o Buda diz em muitos sutras, é a principal parte do sutra. Esses sutras são só algumas palavras no final. Mas isso também é uma parte muito importante da fala do Buda. O terceiro tipo da fala do Buda é quando ele dá suas bênçãos para que os outros possam falar por ele. E é isso que ele faz com Shariputra e Avalokiteshvara. E a gente vai ver isso daqui a pouco, sobre como eles entram num diálogo através do poder do Buda, através do poder do Buda, dando suas bênçãos para esses seres. Mas antes eu quero falar um pouco sobre, eu já falei sobre Prajnaparamita, mas há 4 categorias. Eu sei que tem todas essas listas e números, mas isso que acontece muitas vezes no budismo. Então nós temos 4 categorias do Prajnaparamita. O primeiro é o principal, que é o Prajnaparamita em si, que é o que se falava naquele título de Arya Bhagavati, é a sabedoria exaltada do Buda, a mente onisciente do Buda, que realiza a vacuidade o tempo todo. Essa é a mente perfeita. Até atingirmos o estado búdico, nós não temos essa sabedoria. Nós temos uma prática. Só quando atingimos o estado búdico, nós temos uma perfeição plena da sabedoria. E esse resultado é o Prajnaparamita. Porém, nós podemos falar sobre o caminho da perfeição de sabedoria, que é o que nós precisamos para atingir essa perfeição resultante da sabedoria. Quando você é um bodhisattva praticando, se atinge a sua realização da vacuidade, isso vai criando esse processo. É claro que a gente pode começar antes disso, mas quando a gente está falando sobre a sua prática de perfeição da sabedoria, de aperfeiçoando a sabedoria. E a gente pode falar sobre isso como sendo a segunda categoria. Primeira é o resultante, a mente iluminada de um Buda. O segundo é o caminho da perfeição da sabedoria, a realização da sabedoria na mente de um bodhisattva, na mente de um ser que ainda não se tornou um Buda. Uma terceira forma que a gente pode falar sobre o aperfeiçoamento da sabedoria é o texto, é a perfeição textual da sabedoria, que são as escrituras que nós estamos estudando, como o Sutra do Coração. E aqueles que eu falei antes, de 100.000 estrofes, por aí vai.
há muitos outros sutras do corte do Vajra, do corte do diamante. Então isso são palavras, são palavras do Buda, de outros discípulos Avalokiteshvara, descrevendo a perfeição da sabedoria. Então não é a perfeição em si, mas está apontando a direção, indicando a direção, nos dando os ensinamentos para nos indicar como realizar aquilo. O discurso, a fala do Buda, aquela categoria, a perfeição textual dele. E a última é a perfeição natural da sabedoria, que é a vacuidade de todos os fenômenos. Ensinou que tudo que existe, seja eu, qualquer coisa no nosso mundo, cadeiras, mesas, maçãs, árvores, o que for, todos os fenômenos, mesmo a vacuidade em si, tudo isso é naturalmente vazia de existência inerente. Isso também não é a sabedoria perfeita, isso é realizado pela sabedoria, a vacuidade que nós realizamos através desse caminho, assim como quando a gente se torna um Buda e a gente atinge aquela sabedoria resultante. Também é o que é ensinado através desse ensinamento textual. Então, essas quatro categorias: resultante, caminho, escrituras e perfeição natural. Por que eu estou falando disso? Porque a gente vai falar sobre isso mais para frente, quando a gente entrar no caminho dos estágios que o Bodhisattva passa para atingir. Então, é isso que eu gostaria de falar sobre o tipo. Let's go to the prologue. Let me pull that up on the screen again so we Falando do can have. prólogo, deixa eu ver isso aqui na tela. A primeira parte do prólogo, que é o prólogo comum. Eu vou ler aqui o que nós temos aqui em inglês. Então, assim eu vi em certa ocasião, Bhagavan se encontrava no Monte dos Abutres, em Rajagriha, com uma grande comunidade de monges e uma grande comunidade de bodhisattvas. Geralmente se fala sobre o prólogo comum, que fala sobre as 5 excelências, se há 5 coisas que estão incluídas aqui. Alguns dos comentários falam de 4, mas Geshe-Dakpa, os nossos Geshes em São Francisco, na Califórnia, ele diz que há uma quinta excelência que também faz parte dessas 5 excelências. Então, vai da primeira fase. Assim eu ouvi em certa ocasião. Essa é um momento excelente. Ele indica que Ananda, mais uma vez, é quem escreveu isso. Ele se refere a esse momento específico, essa ocasião específica que ele deu ensinamento. Claro que o Buda não disse aqui, mas através das bênçãos do Buda que essas palavras foram. A ideia de que ele ouviu essas palavras em certa ocasião se refere ao fato de que isso foi um momento, uma ocasião em que ele estava presente. Ele não ouviu de um terceiro, Ananda estava lá na plateia. Então, o fato de que ele diz em uma certa ocasião se refere ao fato que tudo isso veio numa ocasião específica para que várias coisas se uniram nessa ocasião para que esses ensinamentos foram dados. Ele estava lá naquela certa ocasião onde aqueles ensinamentos foram dados. Então é o tempo excelente. A segunda coisa é o excelente professor excelente, que é o Bhagavan, o Buda. O Bhagavan, esse professor excelente, estava lá, nesse lugar excelente, que é a terceira excelência, que é o Monte dos Abutres, o Pico dos Abutres, também Pico dos Abutres, também chamado. Quero compartilhar também. Talvez alguns de vocês já foram à Índia, eu ainda não tive a boa fortuna de ir à Índia para fazer peregrinação, mas eu gostaria de mostrar para vocês como é o Pico do Abutre hoje. Esse é o pico de cima. Você pode ver uma pequena estrutura. Então, eu vou aqui passar esse slide. Essa é aquela parte daquela estrutura, a gente pode ver
1.250 montes de bodhisattvas estiveram lá, mas a gente se pergunta como é que todos cabiam lá, né? Mas dizem que havia essas ocorrências mágicas que aconteciam no sistema. Talvez não fosse fisicamente possível pelos nossos padrões, mas quando os Buda ensinava várias coisas que eram possíveis. Mas esse é um espaço que muitas pessoas vão para fazer peregrinação, para se relembrar dos ensinamentos do Buda. Esse é um lugar de excelência, onde o Buda fez fez a segunda girar da roda. Esses ensinamentos pelo Buda. É um lugar muito auspicioso. Vamos voltar para o Sutra, vamos ver a terceira excelência, que é, não era bem isso que eu queria. We go back to the sutra and we see it says there he's with a great community of monks. Ele está com uma grande comunidade de monges e bodhisattvas. Então se diz 1.250 monges, a gente não fala, são só os monges, mas também são os arhats. São aqueles que já atingiram uma primeira liberação, mas eles estão naquela plateia validando aqueles ensinamentos. Já foi 1.249 arhats e Ananda, porque Ananda, na verdade, não atingiu o estado de arhat enquanto o Buda estava vivo. Só fez isso depois, mas essa era a grande comunidade de monges referidos como sendo da linhagem do Hinayana, a linhagem do veículo individual, aquele que busca sua própria liberação. Então, eles foram aqueles que atingiram o estado de liberação, que ainda estão incorporados nessa forma, através desses ensinamentos incríveis. E uma grande comunidade de bodhisattvas. Isso significa que isso é um Sutra Mahayana. A principal plateia era aqueles que aspiravam a se tornar um Buda. E esses bodhisattvas aspiravam a se tornar um Buda e estavam ouvindo e validando esses ensinamentos através deles. Posso falar muito mais sobre o que torna isso. Os bodhisattvas são tão maravilhosos, mas são aqueles que estão cuidando e buscam, através do seu caminho, gerar bodhicitta e para o bem-estar, para o bem de todos os seres sencientes. Quando falamos sobre seis grandezas, vou mencionar, não quero aprofundar isso na explicação, mas eles são muito generosos, são muito inteligentes, eles têm a sabedoria afiada, são muito poderosos, eles estão muito envolvidos nas práticas do Mahayana, então eles têm todo esse grande envolvimento, entusiasmo do Mahayana, eles estão muito armados com paciência e esforço entusiasmado. E por último, são grandes domadores das forças destruidoras, eles podem domar quaisquer forças destruidoras que surgirem. Então estamos falando de seres muito elevados, esses seres que estão seguindo esse caminho do Bodhisattva. É claro que um dos principais é o Avalokiteshvara. Antes de entrarmos nesse prólogo, eu quero falar dessa quinta excelência que não está presente, explícita nesse prólogo, que é o assunto, tema desse sutra, que obviamente tem grande excelência, são os ensinamentos de vacuidade que o Buda está dando através das palavras de Avalokiteshvara, nos ajudando a discernir essa verdade profunda. Mas é um significado implícito. No Prajnaparamita, o principal tema é a vacuidade. Esse segundo girar da roda, ele está tentando fazer com que todos que ouçam esse sutra que entendam a vacuidade no nível mais profundo, para essa sabedoria profunda, para que a gente possa atingir, realizar o estado búdico para a nossa própria liberação. Mas, de forma implícita nesses ensinamentos, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Há esses 5 caminhos de desenvolvimento que é a progressão da mente dos bodhisattvas em diferentes estágios, até que a gente atinja esse estado. Então, a gente vai falando sobre isso.
Mas esse tema excelente dos Súplicas, que é essa quinta excelência, ele está falando sobre isso, não só sobre ensinamentos. Buda ele estava implícito dando esses ensinamentos, como progredir no caminho do Bodhisattva. Então é incrível quando a gente tem essa compreensão, isso está muito bem detalhado nesse esboço. Então vamos falar sobre o prólogo incomum. É isso que é singular em relação a esse sutra. Então, ao ler isso, o Bhagavan estava absorto na concentração das categorias de fenômenos chamada profunda percepção. Ao mesmo tempo, o Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contemplava a prática da profunda percepção da sabedoria e percebeu os 5 agregados igualmente vazios de natureza inerente. Então, nós vemos que há 2 partes aqui. Novamente, está estabelecendo o palco, está criando a fundação para o que é singular aqui. O que está acontecendo aqui que a gente precisa estar ciente? Primeiro, Buda Bhagavan. Primeiro, ele está presente, mas ele estava mostrando aqui, ele estava nessa profunda concentração, que é chamada de percepção profunda. E dessa época, o Bhagavan estava totalmente absorto nesse estado de vacuidade, nessa absorção. Então, vou falar um pouco sobre o que é esse estado búdico para que a gente possa entender um pouco sobre isso. Quando você atinge o estado búdico, você tem uma mente que está sempre nesse estado de conhecer a vacuidade. Desenvolveu esse nível profundo de concentração, que você nunca sai disso, você nunca perde esse estado. Exceto da meditação, quando você entra em meditação e aí você percebe isso e você sai, você tem essa realização na sua mente, mas isso não está presente, está manifestado. Quando você chega ao estado búdico, você está sempre nesse estado de conhecer a vacuidade. Então, embora isso esteja descrito aqui como Buda estando nesse estado, o Buda está sempre nesse estado. O Buda ainda é capaz de interagir com eles, consegue ter diálogo com eles, porque é isso que o Buda faz, eles ajudam os pacientes, mas para a mente do Buda, eles nunca se separam dessa realização de vacuidade. Ao mesmo tempo, porque eles também têm outros aspectos de sabedoria, eles também conhecem coisas convencionais, então eles são capazes de conhecer, produzir palavras que vão ser de benefício para as pessoas, para os seres, o que que aquela pessoa precisa ouvir, e que os ajuda mais. Então eles têm ambos os aspectos. O- então, é importante saber como beneficiar os outros. Então, embora há já essa ideia de que ele está nesse aspecto, não quer dizer que que ele não está numa perfeita estado de meditação o tempo todo. E através desse estado que ele então proporciona as bênçãos para Shariputra e Avalokiteshvara, para que eles tenham esse diálogo. Mas antes de chegar a isso, vamos olhar a outra parte do prólogo em comum, que tem a ver com Avalokiteshvara. Avalokiteshvara é o Buda da compaixão. Ele era um daqueles principais bodhisattvas que estavam no séquito do Buda. Ele dita que ele era um Buda aparecendo como bodhisattva. E há vários debates sobre essa questão. Mas com o caminho Mahayana é difícil, nós precisamos de exemplos. É dito que os 8 principais discípulos bodhisattvas do Buda que aparentam existir na forma de um bodhisattva e que não qualquer um possa saber como praticar isso. E o Bodhisattva, Mahasattva indica que ele é um Bodhisattva praticando o caminho do Mahayana. Mahasattva significa que ele tem essa sabedoria profunda já em sua mente. E Arya é um ser que tem essa sabedoria exaltada de vacuidade. Esse ser, Avalokiteshvara, esse ser compassivo,
que tem esse nome de Avalokiteshvara, que é aquele que olha para o mundo com um olhar de compaixão. Esse é um Buda de compaixão, mas ele não está separado da sabedoria nessa situação aqui, porque ele está contemplando essa percepção profunda de sabedoria, em termos de enxergar que os 5 agregados são igualmente vazios de natureza inerente. Então, eu quero falar um pouco sobre esses 5 agregados que o Bodhisattva Avalokiteshvara está observando. Quando a gente fala sobre a pessoa, o eu, a gente pode falar sobre os 5 agregados que são a base de uma pessoa. Os 5 agregados podem ser uma forma de abranger todo o nosso mundo que surge a partir de causas. Então, vamos falar sobre os 5 elementos que fazem parte da base de uma pessoa. E o Buda escolheu isso por um momento específico, porque eles têm alguma importância. Geralmente, quando nós falamos sobre a base de uma pessoa, nós falamos sobre mente e corpo. Mente, corpo, esse complexo corpo-mente, que é esse conjunto de corpo e mente, mas os 5 agregados é uma outra forma de enxergar isso. O primeiro agregado é o corpo, que é o agregado da forma. Quem já leu o Sutra, forma, o Avalokiteshvara começa falando, dizendo que forma é vacuidade, vacuidade é forma. Forma é esse aspecto físico do nosso ser, é o conjunto do nosso corpo, tudo que nós temos que é físico. Os outros 4 agregados estão no contexto da mente, são agregados mentais. E agregado significa uma coletânea, um conjunto. Às vezes, a tradução da palavra em sânscrito, que é o skanda, então é um conjunto, é uma pilha de coisas, são elementos. E às vezes nós temos 4 que são coletâneas mentais, vamos dizer assim. O 5º agregado é o agregado da consciência. Você pode pensar que isso inclui tudo da mente, mas aqui está falando sobre as 5 consciências das consciências e a consciência mental. Muitos de vocês acham que nós temos 6 consciências, que é aquela que a mente conhece, a mente é aquilo que ela é clara em saber, ela conhece os fenômenos externos através dos 5 sentidos, na consciência da visão, da audição, do olfato, do paladar e do olfato. E aquilo e a gente, como a gente se relaciona com o mundo externo, e temos a consciência mental. E para nós, para muitos de nós, a consciência mental é a nossa mente conceitual, aquela que pensa, que categoriza as coisas, que agrega valor às coisas, se envolve no samsara através de ideias falsas e por aí vai. É a principal oficina, vamos dizer assim, mas tudo isso, essas consciências estão falando nos 5º agregado, mas a gente está falando dessas principais consciências que não estão envolvidas nos fatores mentais. Então, porque isso tem um outro programa básico que se fala mentes e fatores mentais. Mentes é esse conjunto onde tudo está acontecendo, essas 6 consciências, as 5 sentidos e essa mental. Isso, esse conjunto, esse pacote, mas a gente pode buscar alguns elementos desse horizonte mental, coisas que estão acontecendo diferente. Esses que são chamados de fatores mentais, uma forma que a gente pode dividir conceitualmente o que está acontecendo nas nossas mentes. A gente tem uma apreciação mais profunda nesses papéis do que a nossa mente realiza, né? Isso pode muitas vezes gerar problemas. Então vamos ver os 3 do meio, de sensações, discriminações então e os últimos fatores mentais. Então há 51 fatores mentais, 49 deles estão nessa categoria de fatores compostos. Os outros 2 caem na discriminação. Mental factors, we have different categories of things, but this Esses includes fatores mentais, nós precisamos encontrar, a gente precisa entender como ele explicitou alguma coisa como
é, fé e outras coisas, e outros estados não virtuosos, coisas que nos dão, criam problemas, como ódio, desejo. Deluded minds. Those are some of the categories. We also have states of Essas são mind. algumas das categorias que têm estados mentais que estão presentes o tempo todo. E dois deles têm sentimentos de discriminação e tudo mais. This fourth aggregate, the aggregate of compositional Mas, factors, essencialmente, esse quarto agregado inclui os 49, sentimento e discriminação são dois fatores mentais que estão sempre presentes. E por que que o Buda escolheu esses dois? person. Why didn't he just say body and Ele mind? falou corpo e mente. E aí juntou tudo e disse, não, tem dois agregados. Tem forma e um agregado da mente e pronto. Porque ele queria ressaltar, realçar esses dois especificamente, sentimento e discriminação. Sentimento está falando não só a grande conjunto de sentimentos, emoções, é o que eu gosto de chamar de um tom de sentimentos. É algo que está registrado no na nossa paisagem mental. Quando a gente se depara com um objeto, que é o tempo todo, mesmo nos nossos estados mais sutis, quando a gente encontra esse objeto que passa a ser presente, o que pode ser agradável para a gente, ou que seja desagradável para nós, ou pode ser neutro. Então, isso produz uma linha, uma linha reta, vamos dizer assim. Cada momento do seu dia, há momentos em que você está vivenciando algo agradável ou algo desagradável. Isso induz esse tom e também há o tom neutro. E é bom prestar atenção nisso, porque é assim que nós geramos problema, porque a gente corre atrás das coisas que são agradáveis e a gente agarra isso com a mente do desejo. E a gente também tem muita raiva e aversão em relação àquilo que é desagradável, a gente tenta afastar isso da nossa vida. E a gente faz de tudo para se livrar disso. E a gente acaba se envolvendo em ações negativas e tudo mais. Mas com neutro, sentimento neutro, a gente se desliga, a gente não tem uma opinião formada sobre aquilo. E a gente acaba não fazendo nada em relação àquilo. E a gente fica ali com aquele sentimento neutro. Então, esses três são como nós nos envolvemos em muitos dos nossos problemas e dificuldades. E ele também ressalta que são esses tons de sentimentos é o que os praticantes leigos precisam prestar atenção. Mas eu acho que é uma coisa geral. Precisamos ver o que que é agradável, o que que não é, isso vai, vem. Então, às vezes, a nossa mente é como um ioiô, tem altos e baixos, porque estamos muitas vezes apegados àquilo que é agradável e a gente não quer aquilo que é desagradável. Discriminação é ressaltado pelo Buda, porque é dito como os monásticos têm muito mais essa dificuldade. Os monásticos têm ah, a oportunidade de se afastar do mundo, mas eles se envolvem com suas visões e têm que defender suas visões para os outros. Quando tem o fator de discriminação que dizer isso é isso e aquilo é aquilo, quando eles conseguem discriminar certas coisas, começa a criar conflito com os outros. Porque você começa a discriminar com o que você vê como sendo bom, certo, correto, e outra pessoa vê que aquilo é errado. Eu diria que todo mundo faz isso até um certo ponto, mas o Buda ressaltou esses quatro em relação aos sentimentos de discriminação. Mas não penso que a discriminação é algo puramente conceitual, porque a discriminação ele tem um papel mesmo quando a nossa consciência da visão está funcionando. A gente discrimina entre a cor amarela e azul. A gente pode dizer que tem duas cores. A nossa consciência visual não percebe isso. Ela não é capaz de discriminar essas duas diferentes tons. Então, discriminação permite diferenciar entre isso e aquilo, entre qualquer das suas consciências. Sentimento é esse sentimento, esse tom que nós temos o tempo todo. Eu estou apresentando isso para vocês porque é importante a gente ter um pouco de compreensão sobre isso, que a gente vai ver isso operando mais para frente nesse diálogo.
Então, temos no prólogo em comum, nós temos o Bhagavan do Buda. Ele está mostrando o aspecto de ser nessa concentração de vacuidade, mesmo Avalokiteshvara, esse Bodhisattva, que vai mostrando o aspecto de ter essa meditação sobre os agregados, vendo a ausência de ego dos fenômenos. Lembra que eu falei desses duas ausências de ego? Então, ele já está vendo essa ausência de ego da pessoa, mas ele está se envolvendo aqui no ausência de ego dos fenômenos, percebendo que é essa ausência de existência inerente. Ou seja, ele não está vendo só a vacuidade do eu dessa pessoa, mas ele também está percebendo a vacuidade da base da pessoa e também de tudo que existe à sua volta. Porque, como eu falei, a Prajna Paramita, a perfeição da sabedoria, tudo é inerente, tudo tem ausência inerente de existência. Então, onde nós estamos nesse momento excelente, lugar com um séquito excelente, com um professor excelente presente, e esse ensinamento excelente que vai ser dado, e esse prólogo em comum, onde o Buda está mostrando que está absorto em concentração e Avalokiteshvara está vindo nessa realização de que os agregados são vazios de natureza inerente. E agora chegamos ao Sutra em si, e vai retomar todo o resto da noite hoje e do próximo ensinamento a gente vai continuar aqui. Eu quero primeiro falar rapidamente sobre o Shariputra. Então, ele vem com uma pergunta. Há textos que dizem que Shariputra era uma emanação de um ser muito elevado. Mas o Shariputra, ele tenta representar o Hinayana. Então vamos voltar aqui um pouco. Eu quero falar sobre o Hinayana e o Mahayana e os três veículos. Talvez eu deveria ter falado sobre isso antes. Há dois praticantes do Hinayana, em termos de tipos. Um deles se chama os ouvintes. Os ouvintes são aqueles que ouvem o Mahayana, mas não necessariamente praticam. Eles podem ensinar os outros, mas eles praticam um caminho da sua própria liberação. O caminho Hinayana é o chamado de veículo individual, fundamental. É o que o Buda ensinou inicialmente, tudo que vem conhecido como o Canon Pali, que sustenta esse caminho, que são indivíduos que buscam sua própria liberação do sofrimento. Isso é incrível. O segundo tipo de Hinayana é o realizador solitário. Eles participam recebem ensinamentos no modo de ensinamento, mas no seu parte final, eles escolhem renascer no lugar onde não há professores, porque eles querem buscar sua própria liberação totalmente sozinhos. Por isso que são chamados solitários, porque na sua última vida eles querem mostrar que mostrar essa realização. E eles querem ensinar outros nesse mundo, porque não há Budas nesse mundo. Então ele tem alguma compaixão de desejo de ensinar, mas ambos não estão aspirando a se tornar um Buda, só estão aspirando a atingir a sua liberação individual. Então é dito que Shariputra estava mostrando esse aspecto de ser um desses ouvintes, desses praticantes. Então você vê até pela forma que ele faz a pergunta, ele faz essa pergunta do ponto de vista desse ser que é muito mais profundo sobre sabedoria de prática. I don't really know. Can you tell me about Avalokiteshvara? Dizendo assim, bom, eu não sei, você pode me dizer, ô Avalokiteshvara, como é que a gente vai praticar isso? Porque ele não está nesse caminho, ele está seguindo o caminho que vai levar ele a ser um arhato. Porque ambos nesse caminho solitário, eles atingem esse estado de arhato, ou seja, eles destruíram o adversário, que é o obscurecimento que os manteve nesse estado de samsara. Enquanto que os bodhisattvas estão praticando Mahayana,
eles querem remover tudo que obscurece a mente para que eles possam atingir o estado búdico. Eles querem atingir sua própria liberação. Então, só quero dar um pouco de contexto para que a gente possa entender um pouco de onde isso vem. Então, quero ler essa parte sobre como Shariputra lê essa pergunta. Ele diz: então, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra disse ao Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: como deve treinar-se um filho da linhagem que queira praticar a atividade da profunda percepção da sabedoria? Uma das coisas que estão no Hinayana, até certo ponto, diria que no Mahayana também, essa ideia que você precisa ter um corpo masculino para praticar essa sabedoria, porque ele só pergunta sobre um filho da linhagem. Você vai ver o Avalokiteshvara dizendo qualquer filho ou qualquer filha. Então, ele, qualquer filho ou filha. Então, essa falsa compreensão, às vezes, que, de alguma forma, esse é um caminho para aqueles do gênero masculino, mas isso não é verdade. Então, é assim que o Shariputra está moldando essa questão, vendo esse aspecto do Hinayana. E é visto que, através do poder do Buda, essa é a fala do Buda que está sendo gerada através das suas bênçãos. Essa, como se fosse essa confluência de coisas que se reúnem. Buda está ali, o Shariputra, a Avalokiteshvara estão ali, e todo o séquito, e tudo se resume esse momento onde o poder do Buda permite que. E aí, e há essa resposta. Vamos ver a primeira parte dessa resposta do Avalokiteshvara. Ele diz que ele disse isso e o Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara respondeu assim ao venerável Sharathariputra: qualquer filho da linhagem, qualquer filho ou filha da linhagem que queira praticar a atividade da profunda perfeição da sabedoria deve contemplá-la da seguinte maneira, aprendendo correta e reiteradamente esses 5 agregados como igualmente como vazios de natureza inerente. Então, é isso para qualquer um, de qualquer gênero que pode praticar isso. Não só aqueles que nasceram homens. Eles podem fazer isso percebendo que não é só o eu, a pessoa que é vazia de existência inerente, mas também os 5 agregados, eles também são vazios de natureza inerente. Isso aponta ao fato de como nós precisamos desenvolver nossa própria realização. Talvez você tenha chegado a esse ponto, mas a gente começa a investigar esse eu, talvez a forma mais grosseira disso, que são bons passos para chegar nesse estado sutil de vacuidade. É assim que a gente deveria começar, observando esse eu, essa pessoa que a gente está envolvida profundamente. Essa é a fonte de todos os nossos problemas, é o motivo principal pelo qual a gente começa com o eu. Porque todas as nossas dificuldades giram em torno do fato de como nós temos uma percepção equivocada de como nós existimos e tem a maneira como a gente se interage com o mundo e tudo mais. Então a gente tem esse eu inerentemente existindo que precisa existir para que a gente possa ser feliz. E também afasta tudo que é desagradável para que a gente então acaba criando muito sofrimento conosco, para nós e para os outros, quando a gente acaba seguindo essas coisas. Então a gente tem esse senso forte, eu gira em torno, que são um dos principais motivos por que a gente começa a observando a nós mesmos como sendo, e aí a gente começa a olhar para os outros fenômenos e a ausência do eu nos outros fenômenos também. Então a gente quer começar com o eu, porque de alguma forma, de certa forma, a gente pode ver que esse senso do eu depende da mente e do corpo, depende dos agregados estarem no presente. A gente não pensa no eu sem uma mente e um corpo. A gente não acha que uma outra pessoa está na sala enquanto a gente não veja
ao seu corpo. A gente não é capaz de ver a mente, mas a gente sabe que o corpo tem uma mente. Então essa pessoa está aqui ou aquela pessoa está ali. Então há um pouco essa sensação de você realizar, perceber o eu, porque sem os agregados presentes a gente não pode ter o eu. Então é dito que é um pouco mais fácil de perceber isso, mas também, se a gente estiver olhando para o eu ou para algo que não seja o eu, a vacuidade é a mesma. E a gente está refutando que o eu e outros fenômenos existem inerentemente ou intrinsecamente. Então, essa é a sequência pelas quais a gente precisa realizar a vacuidade. Começando com o eu. Isso não está escrito no Sutra. Ele só está implícito pelo que a Avalokiteshvara está dizendo, em que ele diz esses 5 agregados também são vazios, são igualmente vazios de natureza inerente. Então, essa coletânea de coisas, né, os 5 agregados estão vazios. Então, essa é a sequência da realização. Primeiro, reconhecemos a vacuidade do eu e depois a vacuidade dos 5 agregados e de todas as outras coisas. Porque a gente vai passar por toda a lista de coisas quando a gente passar pelo resto do sul semana que vem. Então, essa é a ideia por trás dessa introdução. Antes de passar para a próxima parte, eu quero apresentar esses 5 caminhos, e não falta muito tempo além disso. Espero que a gente possa ter tempo para algumas perguntas. Então, vamos ver esses 5 caminhos. Eu acho que vocês receberam todos esses textos traduzidos em português, mas há 2 versões. Uma delas que é o do monastério de Nalanda, que é mais simples. Isso foi traduzido como 5 caminhos do Mahayana. A ideia por trás disso é que você vai da esquerda para a direita. Ou seja, eu estou falando de mim, talvez você já seja um bodhisattva, mas eu não sou um bodhisattva, porque eu não tenho essa bodhicitta comigo. Então, vocês podem ver nesse caminho aqui, o caminho da acumulação, e é dito que você precisa ter essa bodhicitta sem esforço para adentrar o caminho. A maioria de nós ainda estamos gerando a bodhicitta através das técnicas que nós aprendemos. Então, ainda estamos tentando, trabalhando isso quando a gente está com uma concentração e a gente acaba entrando no caminho Mahayana e você se torna um bodhisattva. Você não vai ser um bodhisattva enquanto você não tiver essa estabilidade mental. Então, o primeiro nível do caminho da acumulação é o que é chamado de pequeno caminho da acumulação. Mas quando você chegar ao médio, que é no C, o ponto onde não é mais possível cair no Hinayana, você não vai degenerar para um Hinayana. Então, no caminho da acumulação, o primeiro dos 5 caminhos é chamado assim porque você está acumulando seu karma meritório, as boas ações. Você vem fazendo isso com a bodhicitta e aí você acumulando a sua sabedoria. E ambos os aspectos do caminho, as 2 asas da árvore. Então você precisa acumular esses 2 fortemente para que você possa, no fim das contas, adentrar no próximo caminho, que é o caminho da preparação. E você vai perceber que do ponto D, quando você passa da acumulação para o caminho da preparação, você precisa ter o que é chamado a união da quietude mental e visão extraordinária observando a vacuidade. O calmo permanecer, a quietude mental, é essa concentração, esse insight especial. Então você precisa ter alguma sabedoria aperfeiçoada, não? Né? Você está observando. Isso se baseia nisso que aí você começa a usar essas técnicas utilizadas. Quando você tem você começa a adentrar o caminho da visão. E você está entrando aqui porque você está preparando o caminho dessa realização da vacuidade.
Ou seja, é uma percepção direta, não é mais um conceito da mente, é algo não conceitual. É isso que acontece quando você chega ao ponto G. E aí que você tem a percepção direta da realidade e você chega à bodhicitta última, o absoluto. Ou seja, você tem, isso está combinado, essa bodhicitta está combinada com essa realização direta da mente. Então, eu vou tirar isso da tela rapidamente, a gente vai falar um pouco sobre o próximo caminho. Agora você está desenvolvendo a sabedoria da vacuidade quando ao ouvir esses ensinamentos, outros ensinamentos de Landry. Às vezes você medita sobre a vacuidade, isso tudo é útil para você desenvolver a sua bodhicitta. E você continua a acumular cada vez mais sabedoria, fazendo cada vez mais meditações. E no fim das contas, você chega a esse ponto que a gente indica quando você cruza para o caminho da preparação, onde você tem uma concentração do calmo permanecer, da quietude mental, nessa forma conceitual. Isso já é muito profundo, mas não é isso que a gente está almejando numa realização mais profunda. Para isso, a gente precisa, a mente conceitual precisa adentrar. Então, a gente tem o caminho da preparação, essa mente objetiva e o objeto, essa separação, ela vai ficando cada vez menos sólida. A gente percebe que não há muita diferenciação entre o sujeito e o objeto. E no fim das contas, quando você chega a um lugar onde você realiza a vacuidade diretamente, antes você teve essas qualidades mundanas e supremas, esse é o nível mais elevado que você pode chegar com ter elevado antes de você se tornar um arhata, você se tornar ter um área, você ter uma mente super mundana. Então, isso tudo se desfaz, essa relação sujeito-objeto se desfaz. Então, é que se torna água derramando em água. Como você pegar 2 copos d'água e derramando. Você não vai conseguir diferenciar um copo d'água do outro copo, porque essas águas se misturam e se combinam perfeitamente. A sua realização da vacuidade nesse ponto se torna tão profunda que você não vai ter mais essa diferenciação de sujeito-objeto. É algo não conceitual. Agora a gente está realizando a vacuidade conceitualmente. A gente tem uma ideia de vacuidade que não é exatamente aquele saborzinho, aquele gostinho de vacuidade. Você não vai ter esse gostinho até chegar a esse ponto. E aí vai ser muito profundo. Você não vai se confundir isso com nada, porque você vai ter essa experiência e você passa do outro lado totalmente modificado. Então, o caminho do ver não é muito longo, porque isso tem a ver essa realização direta inicial e depois tem uma parte subsequente em que você vai passando lá no seu dia a dia, mas mais uma vez você não tem nenhuma convicção em relação em coisas que têm uma existência inerente. Eles aparentam existir assim, porque nós temos esses obscurecimentos sutis na nossa mente. Mas você não acredita mais naquilo, porque você está convencido que aquilo não tem uma existência inerente, porque você já teve essa realização direta. Então, o caminho da visão é o caminho do insight, porque é um ponto muito profundo no caminho do Bodhisattva. Eu acho que eu vou falar sobre isso aqui, sobre esse processo que começa em cada um desses processos e a gente vai passando de um para o outro. Perceba que a gente está no primeiro nível e a gente vai indo até o 10º nível. Boa parte dos níveis tem a ver com o caminho da meditação. O caminho da meditação chama-se assim porque continuamente você medita a vacuidade das coisas. Você vai percebendo que a vacuidade vai tendo um nível cada vez mais profundo e você vai avançando cada vez mais nessas. Aqui no ponto H, você passa para o que nós chamamos aqui de obstruções, obscurecimentos aflitivos ou obscurecimentos à liberação, que é aquilo que te impede de se liberar. Para o Bodhisattva, eles removeram isso totalmente quando. Mas isso não é o objetivo deles. Eles não são só os ouvintes ou os realizadores individuais. Eles querem continuar de seguir adiante. Eles querem ter eles querem eliminar os obscurecimentos cognitivos.
E como é descrito aqui, os obscurecimentos aflitivos ou a concepção da existência inerente juntamente com suas sementes, enquanto que obscurecimentos cognitivos são as marcas da concepção da existência inerente de todos os fatores de aparência dualista equivocada que surgem devido à sua força. É isso que te impede de se tornar um Buda, são essas marcas sutis na tua mente que geram uma aparência dualista. Lembra que eu falei essa diferenciação de sujeito a objeto? Quando você medita sobre a vacuidade, que some quando a meditação acaba, há sujeito-objeto novamente, há essa aparência dualista. E as coisas aparentam existir como se fossem reais, se tivessem uma existência própria, se tivesse essa existência inerente. Isso é devido ao fato desses obscurecimentos. A mente gera essas falsas aparências. Como eu falei, o Bodhisattva não acredita nisso, mas ele continua tendo essa falsa aparência. E isso que impede que você seja onisciente, se torne um Buda. Então, o primeiro nível que o Bodhisattva remove, eu falo de obscurecimentos aflitivos, porque eles precisam remover isso antes, eles são mais grosseiros. Nos últimos 3 níveis, 8º, 9º e 10º níveis puros, eles removem esses obscurecimentos cognitivos, que realmente você vai cruzar para o que chamando do caminho do não mais aprender. Então, a gente vai ver essa estrutura do Sutra do Coração. Esse último momento, entre o ser senciente antes de você se tornar um Buda, você passar por o caminho do não mais aprender, é uma concentração muito profunda, estado de realização. Então, isso tudo está indicado aqui, nosso esboço do caminho. Opa. Então, a gente vê aqui, o que a gente vai adentrar aqui em 2 semanas é ao cerne do Sutra, forma vazia, vacuidade é forma. Então, são as as primeiras coisas que a gente vê aqui, o caminho de preparação e acumulação. Aí nós temos ensinamentos de Avalokiteshvara, que tem a ver com o caminho da visão. Aí depois nós temos o caminho da meditação. E aí que a gente chega aqui que não há forma, não há sensação, não há discriminação, tem fatores composicionais. Isso continua até nós chegarmos ao caminho do não mais aprender. E aí esse momento final, onde temos esse estágio Vajra final, que isso é a última parte do caminho da meditação. E aí nós adentramos o caminho do não mais aprender, que se torna o Buda, e aí também há uma prática, um conselho de prática final que a Avalokiteshvara nos dá antes de entrar no mantra. A gente não vai ter tempo de adentrar esses ensinamentos detalhadamente, mas pelo menos isso te dá uma ideia do que cada um deles está dizendo. Então é bom ter um conhecimento abrangente. Eu lembro de alguns ensinamentos que eu tive do Lama Zopa, ele falava que é muito bom você recitar o Sutra do Coração, mas se você recitar enquanto você está pensando no significado, não é só a sobremesa, né, aquela torta, né, aquele bolo. Ele tem o creme por cima, né, tem um complemento. Então, eu espero que mais para frente a gente vai observar isso com mais detalhes e a gente vai botar o creme por cima. Isso vai ser muito útil na recitação. Então, agora eu quero saber se tem alguma pergunta. A gente tem praticamente 5 minutos aqui. Então, como é que a gente vai fazer? I don't know if somebody already sent to Jane Pili to Bom, translate. alguém já mandou uma pergunta para a Jane? Não, não tem nenhuma pergunta até o momento agora. Ninguém mandou pergunta até agora. So if you just write down on the Então, se chat, alguém quiser escrever aqui no chat, a Jane vai traduzir I isso think para o it's inglês. Veríssimo, I think Acho que a Jane Veríssimo tinha uma you pergunta. raise your hand, so maybe you can Eu levantou a mão, write talvez. down on the chat. Can I make a question? Posso eu fazer uma pergunta? Por favor.
Não, já que não tiver nenhuma pergunta, Because I think will Bruno hear you? Yes, he's going to translate. Okay. Yes, ele I'm está going to- traduzindo a pergunta. So when Avalokiteshvara starts Quando a to Avalokiteshvara answer começa the a question of responder a Shariputra, pergunta do Shariputra, he starts by ele showing the image of começa the demonstrando basis a, for the I, right? a, a So vacuidade da is it base do eu. implicit Então, isso está that the I implícito itself, the que o concept, eu em si, o the conceito, imputation is also empty? também, essa imputação também é vazia? Again, it's what they say is that when he says in that Ele line, diz que quando ele é o que ele diz nessa linha, "Fully beholding those five aggregates also esses possess 5 empty inherent agregados nature." In this também case, he's saying são vazios de that natureza not only inerente. has he seen the I to Não lead to só existence, but he also ele now sees the também basis for the I. deu só o eu, mas também a base para o eu. That's the idea. Essa é a There's no ideia. distinction in here. We don't say no I, capital Não I, diz que no eu. self. Instead, we go into no form and no feeling and no object E a and gente touch tem and all those things. forma e tudo, So e the idea toques e is tudo. we've already, Mas a Avalokiteshvara has gente, already had o that realization. Avalokiteshvara já tem essa realização dessa Okay, we vacuidade have do another eu. question here, but were Temos there any alguma from the outra chat box? pergunta? Tem alguma aqui? No. Okay, Paula, please, if you can share in the Portuguese, I think, if you. Paula, você pode compartilhar em And português, then, não tem problema se você it'll tiver be mais à translated vontade. to me by Isso vai ser traduzido para mim. Jean or Bruno, whoever. Pela Jane ou pelo Bruno. Hi, hey everyone, good evening. Olá a Adam, todos, thank you boa so noite. much for your teaching. Muito I obrigado just pelos realized that seus I never ensinamentos. Eu really percebi had que eu any nunca explanation of tinha tido nenhuma what explicação the sobre profound qual é a perception percepção is. Because profunda. O que é essa at first percepção I used profunda? to say profound Porque primeiro eu perception and then falava I realized percepção perception. And I don't profunda, even actually mas know era the uma difference. percepção, eu não sei qual é a I know the diferença. difference the word I know is different, A palavra eu and the sei que é phrase is the beginning diferente. of the word, but Eu when sei it o comes to the significado da palavra, mas quando se spiritual aspect, trata I don't know. do aspecto budista Yeah, do termo, eu não sei. give you. I'm going to read a little passage. Eu vou ler uma passagem, pequena passagem, para comentários para o Geshe Gelsen, On the Heart Sutra. So he ensinamentos. says Ele, the word profound, ele diz profound perception, refers to profundo, profound isso emptiness se requer, a and palavra appearance. profundo, a The vacuidade Buddha profunda e has had aparências, this realization e o of Buda está emptiness tendo a little essa, earlier, together with the mas appearance. junto com Because the Buddha a. doesn't just know emptiness all the time. Buda He não knows sabe totally só a emptiness. vacuidade. We're going to go into this a little bit next week. A gente vai falar um pouco sobre isso, essa realidade e essa a realidade aparente, relativa ou absoluta, coisas que aparecem no nosso mundo, objetos de toque e essas várias coisas que surgem. E aí ele fala sobre percepção, aqui se refere à sabedoria que percebe a vacuidade. E o Buda estava nessa concentração unifocada dessa realidade das formas grosseiras e sutis sem distração. E a ideia é que isso vem de um estado que o Buda estava de profunda percepção, onde ele consegue ter essa concepção, essa percepção profunda. E junto dessa aparência, dessa consciência de aparência, desse fenômeno convencional, a gente passou sobre esse caminho, a gente chegou ao 10º nível, naquele último momento, o ser senciente ele gera essa meditação profunda que remove esses obscurecimentos mais sutis, esses obscurecimentos cognitivos, isso que te mantém, te impede de conhecer as duas verdades, tanto a verdade absoluta, a sabedoria da vacuidade, e também o fenômeno, a vacuidade dos fenômenos. Então, a gente de forma vacuidade é forma, a gente quer dizer que, essencialmente, a forma se manifesta da sua vacuidade, e vacuidade é a base para essas coisas se manifestarem na sua forma. Esses dois estão sempre juntos. Mas nós só conseguimos ver um ou outro quando somos o Bodhisattva. Ou a gente vê a vacuidade absoluta, a gente sai da meditação e a gente vê a verdade convencional, relativa, como as coisas aparentam ser. Para o Buda, eles conseguem ver as duas coisas. Então, a gente fala sobre isso, percepção profunda, é uma percepção profunda da vacuidade. Mas isso junto da
porque o Buda não tem mais esses obscurecimentos, então ele consegue enxergar tudo e ter percepção plena. Then I Alguma have a outra question, pergunta? Okay. from the Yes. the chat Tem before uma we leave. pergunta aqui também no chat, So the question is, é sobre in which stage of the Bodhisattva qual path estágio da is etapa do the caminho need Bodhisattva of achieving tem a necessidade de atingir a chamata, Okay, going that's a to the good fear advanced stage? a quietude good mental. question. When we study this in the Quando a master's gente program in estuda Italy, isso do it's programa de actually mestrado na Itália, it's ideal to have calm é abiding ideal você even ter before a you quietude enter the path. mental In other words, antes de adentrar no if you caminho, ou generate seja, that se você initial gera state of a bodhisattva, esse momento inicial do you Bodhisattva, put it back on the chart, but you have to have what's called a spontaneous é o que a gente bodhisattva, precisa ter, uncontrived essa bodhisattva. bodhicitta In order for you espontânea. to have that, you need a very stable Para você mind. ter isso, você So precisa de for uma mente most muito estável. realizations of the Então, path para a of maior parte da enlightenment, realização no caminho da iluminação, no Lamrim, something like nós calm precisamos abiding, ter algo if you como actually calmo look at permanecer, the ou prior algo como teachings at the master's program, they said that it can be close to that. no Most of you have estudo, studied é alguma a lot coisa of próxima a enlightenment isso. A and maioria de you vocês know that there are estuda 9 o levels. Lamrim e você I think aprende que há the 9 fifth níveis. level is called Acho que é o equipoise, oitavo which is nível, é o I can't remember right now. agora não lembro exatamente o But nome. these are the 9 Mas pillars essencialmente o that oitavo, o are the nono, basis for developing que é a base para você mindfulness, desenvolver making essa mente bodhisattva, entering the bodhicitta path que of te accumulation. torna um bodhisattva, e If você you vai entrar don't no have caminho da something acumulação. approaching that, you Mas se você não tem nada abordando isso, você não pode ter essa bodhicitta estável. So if you don't have calm abiding there, you definitely have to have calm abiding somewhere Então in the você path precisa of ter accumulation, so calmo, you can then use it as a basis esse calmo for a permanecer. special Você insight pode usar that knows isso como outside uma the base path, that is the que doorway conhece to the path of que preparation. vai passar, vai Okay. servir So de calm base para o abiding próximo is based caminho, on que é o caminho da the acumulação. pillars of the Então, path, so you have a o small calmo base permanecer, ou for a all of you, quietude and then mental, meditation will follow. acontece But antes de você adentrar esse caminho, mas ele precisa estar presente, porque But quando você even chega no then, caminho it da would be preparação, highly advised e é to realmente altamente é recomendável, na verdade, antes de put você something adentrar no close caminho to da that acumulação, again. ou algo Okay. próximo disso. All right, and then to William. Yeah, Então, William, William, please unmute. por favor, você está No, mutado, can't do. There you não go. consegue. Now okay, thank you. Good night, everyone. Obrigado, boa noite a todos. Dom, you said regarding Não, você falou que, the aggregates. em relação aos agregados, foi muito bom entender isso como um pensamento, um sentimento, uma sensação. Você falou sobre dois tipos de tons de sensações, o agradável, o desagradável, neutro. Na verdade, três. E o Buda disse que essa é a fonte dos nossos problemas. Tá, ok, isso está claro. Mas isso é fácil de entender. Que é fácil entender o agradável e o desagradável. Mas e esse neutro, esse tom neutro? Again, it is part of causing our problems because when we Isso have a também neutral faz feeling, parte da causa dos we nossos kind of problemas. Quando a gente perpetuate our tem um tom ignorance neutro because de we don't sentimentos, do a gente anything perpetua a with ignorância, that. We porque a just gente sort não of faz nada the com mind aquilo, a gente dissolves, simplesmente a the mind mente gets fica heavy. torporizada, pesada. I would say some parts of Eu our diria mind are que algumas definitely neutral, partes right? Most of us have some portion estão of the day neutros. where nothing Isso much is acontece happening. Maybe we're ao not longo do dia, really onde que nada está acontecendo, experiencing that ou a pleasant. gente não está vivenciando It's nada que not seja really a agradável ou sort of, desagradável. Então a to gente use this acaba, phrase in English, you kind of zone out. você meio que And se have this desliga, state você where dá uma you don't viajada, engage assim. in anything. So it's Então kind a of mente não se perpetuates envolve com ignorance. nada, aquilo It perpetua a doesn't nossa allow ignorância. anything, any Não contributions to our ignorance. permite, So I can't say não that tem it's algo very que vai active. combater It's aquilo. Então passive. não é alguma coisa It's ativa, é mais go through the passiva. phase. Mas The mind isso may not be that cria um espaço para que a mente for that não gere um discernimento que nada possa vir a acontecer, sorts of neutral porque a states. gente acaba And caindo just nesses hang out estados with them and neutros e a realize gente that fica ali others don't parado, a really gente do não that. faz nada It doesn't play em as relação a active a isso. role as the Então não tem um unpleasant because papel yes, ativo como o thoughts agradável e o desagradável, more né? attachment and the O unpleasant a lot of aversion agradável or anger. gera um But apego, o nonetheless, desagradável neutral gera tones also aversão. Mas esses produce tons states neutros in which we também get very nos directed causam a ficar and bem naturally need torporizados e a gente não faz, to não investigate questiona as coisas, não vai tentar investigar e a gente acaba perpetuando essa ignorância. E é assim que é geralmente explicado, mas como eu falei, não é algo tão ativo quanto os outros dois. Ok? Okay. Faz sentido? All right. Any other from the chat box?
Mais alguma pergunta? Ótimo, então vamos fazer uma dedicação mental. Eu não preciso recitar nenhuma prece, só vamos pensar nessa última hora e meia que nós tivemos juntos, todos os pensamentos que tivemos, palavras que dissemos, tudo que nós nos envolvemos, através desse maravilhoso Sutra do Coração, e nós criamos essa energia positiva que é para a gente possa ter o melhor resultado, para que a gente possa atingir o estado búdico e beneficiar todos os seres. Também dedicamos para a boa saúde e longevidade dos nossos professores, que estão envolvidos no nosso caminho de iluminação, e a gente está envolvido nesse caminho espiritual. A gente pensa na sua santidade Dalai Lama, Lama Zopa, Che e outros, e a gente faz essas preces para a boa saúde e longevidade desses professores, para que todos nós possamos ter sempre guias perfeitos ao longo das nossas vidas. E por último, eu gostaria de dedicar nossos próprios corações para aqueles seres que estão sofrendo agora. Talvez você tenha amigos, familiares, pessoas próximas que estão em momentos difíceis, tendo obstáculos, que estão doentes, que talvez possam estar morrendo ou que morreram recentemente. Ou talvez tenha gente em partes do mundo, da sua comunidade, que estão vivenciando o sofrimento que você não conhece muito bem, mas que você quer pensar em relação, nele. Todos esses seres que estão nos nossos corações, vamos enviar essa energia positiva para elas. Isso é um pouco de prática de Tonglen. A gente vai desenvolver um pouco da Bodhicitta e dar tudo que nós temos para essas pessoas, para que elas possam se beneficiar disso. E que se eles tornem tudo que precisam para que eles possam ter todas as realizações do caminho, que eles possam praticar perfeitamente. E que isso possa acontecer para todos os seres também. Então, maravilhoso. Então, vou voltar daqui a 2 semanas, num conjunto diferente, porque eu vou estar na casa da minha mãe, eu vou estar aí dando ensinamento de lá. Mas eu espero ver vocês lá, espero ver vocês também nos ensinamentos de Karma. Karma é um ótimo tema, é muito interessante, e é sempre bom a gente voltar a se lembrar da importância disso. Mas eu espero ver vocês todos daqui a 2 semanas. Obrigado. Muito obrigado, Dom. Obrigado, Bruno. Obrigado, Tenzin, Nandro. Obrigado, Jane, por todas as perguntas. Obrigado, Dom. Obrigado. Thank you, Tchau, Dom. tchau. Thank you, Dom.